Seus ouvidos ouvem? Aquele que tem ouvidos, ouça. Mateus 11, versículo 15. Em uma de suas parábolas, descritas em Marcos 4, do 1 ao 20, Jesus comparou nossos ouvidos ao solo. Ele falou sobre um agricultor que lançou sementes, um simbolismo para a palavra, em 4 diferentes tipos de solos, símbolos do nosso ouvido. Alguns têm ouvidos semelhantes a um chão duro, não são receptivos à semente. Outros têm um ouvido como um solo pedregoso, ouvem a palavra, mas não permitem que ela crie raízes. Ainda outros têm ouvidos semelhantes a um caminho cheio de mato, tomado por ervas daninhas, espinhoso, com competição demais para que a semente tenha uma chance. Por fim, existem alguns cujos ouvidos de fato ouvem. São bem preparados, tratados com atenção e prontos para ouvir a voz de Deus. Por favor, perceba que em todos os 4 casos a semente é a mesma. O semeador também. A diferença não está na mensagem nem no mensageiro. Está no ouvinte. E se a proporção apresentada na parábola é sugestiva, 3/4 do mundo não estão ouvindo a voz de Deus. Seja a causa corações duros, vidas rasas ou mentes ociosas, 75% de nós estão perdendo a mensagem. Não é que não tenhamos ouvidos, é que não os usamos. Quantas vezes? João 6,45 está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do meu Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. A Bíblia Sagrada nos diz por 13 vezes a seguinte expressão: quem tem ouvidos, ouça. 6 vezes nos Evangelhos e mais 7 vezes nas cartas que João escreveu para as 7 igrejas no livro das Revelações, o Apocalipse. Vamos lá. Mateus 11, versículo 15, Mateus 13, versículo 9, Mateus 13, versículo 43, Marcos 4, versículo 23, Lucas 8, versículo 8, Lucas 14, versículo 35, Apocalipse 2, versículos 7, 11, 17, 29, Apocalipse 3, versículo 6, Apocalipse 3, versículo 13 e Apocalipse 3, versículo 22. Com respeito à visão. Quando observamos 2 figuras iguais, para encontrarmos 5 ou mais diferenças entre as 2 figuras, estaremos com isso exercendo o poder de um dos sentidos, a visão. No caso em questão de ouvir, a Bíblia Sagrada está nos dizendo que, para que tenhamos a atenção com a audição, pois encontramos no dicionário a diferença entre as 3 palavras: entender, compreender e discernir. Medite na importância desta palavra: ouvir. João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra no juízo, mas já passou da morte para a vida. Eis a importância de pregar, de compartilhar e divulgar a palavra de Deus. Romanos 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Eis a importância de se ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. Logo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Todas as vezes que nos disponhamos a ouvir a palavra de Deus, estaremos com isso crescendo em fé, edificando a nossa fé. Exercite o poder da audição. Ouça essa mensagem novamente e medite nela com atenção. Será boa para a sua vida espiritual. Em algumas partes, Jesus disse: vistes o que está escrito? Em outras, Jesus disse: ouvistes o que foi dito? A palavra de Deus tem 2 níveis de revelação. Está escrito. É o nível de revelação literal. O que está escrito foi revelado para a massa. O que é dito
é revelado para quem busca o querer ouvir e presta atenção. O que está escrito a gente lê, e é feita uma transferência do que se lê para o nosso coração. Mas o que é dito não está escrito. Esse tem a obrigação de estar gravado na tábua do nosso coração e nós temos a obrigação de passar fielmente como foi dito. Marcos capítulo 4, versículos 33 e 34. E com muitas parábolas semelhantes lhes punha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. O pastor Silas Malafaia, em uma de suas mensagens, declarou que após um estudo com vários psicólogos, chegaram à seguinte conclusão: quando conseguimos ouvir, meditar em uma mesma mensagem por 17 vezes, conseguiremos guardar 90% em nosso coração. Precisamos ouvir, meditar, estudar, analisar uma mesma mensagem por 17 vezes para guardar 90% em nosso coração. Este é um dos motivos que nos leva a ver, vez ou outra, enviar uma das várias mensagens que já temos compartilhada no grupo. Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Senhor, abre os meus ouvidos para que eu não perca nem mesmo um sussurro de Tua palavra. Dá-me discernimento e senso de oportunidade para que eu possa levá-la àqueles que consigo alcançar. Abre-lhes ouvidos de modo que eles possam ouvir e que a semente ali lançada cresça firme e viçosa. Amém. Deus te abençoe.